Hoje, nossa jornada nos leva ao século II, uma época turbulenta para o cristianismo nascente, um tempo em que os primeiros líderes da Igreja se viam no centro de desafios imensos, perseguições implacáveis, heresias, e a necessidade urgente de consolidar uma fé que ainda buscava identidade e coesão. É nesse cenário que surge a figura de São Lúcio I, Papa, cuja história, apesar de ser menos conhecida, tem um impacto significativo para a história da Igreja Católica. São Lúcio I nasceu provavelmente no final do século I, em um contexto romano onde o cristianismo era uma fé clandestina. Pouco se sabe sobre os detalhes de sua vida antes de sua eleição papal, mas acredita-se que ele tenha sido de origem romana. O nome Lúcio, comum entre os cristãos da época, possivelmente o identificava como um homem de perfil mais intelectual e piedoso. Ele foi eleito papa em uma época crítica, em torno de 253 d.C., sucedendo o Papa Estevão I. O pontificado de Lúcio I durou relativamente pouco, cerca de 3 anos, mas foi marcado por importantes questões teológicas e administrativas. Nesse período, a Igreja vivia sob a sombra das perseguições de Décio, um imperador romano que implementou um decreto de perseguição contra os cristãos, exigindo que todos os súditos do império fizessem sacrifícios aos deuses romanos. A grande crise para os cristãos no reinado de Décio não foi apenas a perseguição física, mas o dilema moral e eclesiástico de como lidar com aqueles que, sob pressão, haviam renegado sua fé, os chamados lapsos. O Papa Lúcio I teve um papel central na administração dessa crise. Ele defendeu a reintegração dos lapsos que se arrependeriam, permitindo que se reconciliassem com a Igreja, uma posição que gerou controvérsias na época. Esse posicionamento de Lúcio I não era apenas uma questão pastoral, mas também teológica. Ele buscava preservar a unidade da Igreja, mesmo diante dos desafios mais difíceis, como a perseguição e a dúvida. De fato, Lúcio exerceu uma liderança firme em tempos de instabilidade, e sua autoridade papal foi importante para guiar a Igreja nesse período de crise. No entanto, sua gestão não foi isenta de desafios internos. A Igreja enfrentava divisões internas, e muitos bispos discordavam das decisões de Lúcio I, especialmente no que dizia respeito ao tratamento dos lapsos. Lúcio I se envolveu também em disputas com outros líderes da Igreja. Apesar de suas dificuldades, Lúcio I continuou a fortalecer a Igreja, estabelecendo uma visão inclusiva de perdão e reconciliação. Sua posição foi ratificada, em grande parte, no Concílio de Cartago, realizado após sua morte. O pontificado de São Lúcio I, apesar de breve, marcou um ponto crucial na história da Igreja Católica, pois ele foi uma figura de estabilidade em tempos de turbulência, que procurou agir com misericórdia, sem abrir mão da verdade. Lúcio I não apenas liderou a Igreja durante uma das maiores perseguições da história do Império Romano, mas também lançou as bases para o entendimento de que o Papa teria uma autoridade única sobre as questões de fé e disciplina. Após sua morte, ocorrida em 254 d.C., Lúcio I foi venerado como mártir, embora a tradição que o associa a um martírio específico não seja totalmente clara. Sua sepultura se localiza nas catacumbas de São Calixto, em Roma. O legado de São Lúcio I é lembrado pela sua coragem em tempos de adversidade, pela sua visão pastoral e pela sua dedicação incansável à unidade da Igreja. Ele representa, até hoje, a figura de um líder que procurou compreender as dificuldades humanas. Em sua festa, celebrada no dia 5 de março, a Igreja Católica recorda não apenas a vida de Lúcio I, mas também o exemplo de liderança que ele deixou para todos nós, desafiando-nos a buscar sempre o perdão e a reconciliação.